Joe Biden e Donald Trump se enfrentaram ontem no primeiro debate presidencial da eleição americana. Esse primeiro debate ocorreu de forma bastante antecipada, já que normalmente eles são realizados depois das convenções dos partidos marcadas para julho e agosto. O confronto foi marcado por fortes ataques pessoais e menos propostas que pudessem envolver os eleitores. Quando questionado sobre a inflação, Joe Biden respondeu que o mundo pós-pandemia prejudicou a economia em vários países e atacou o adversário. Biden acusou Trump de causar uma situação de caos na economia do país. O ex-presidente rebateu, dizendo que o governo atual apenas favoreceu imigrantes ilegais. Outros tópicos importantes para os americanos foram discutidos pelos candidatos: a legalização do aborto e a participação dos Estados Unidos nas guerras da Ucrânia e também em Israel. Os dois aparecem nas pesquisas empatados tecnicamente e o debate pode mexer com os indicadores e, claro, também com os eleitores indecisos. Quem chega para analisar esse debate, esse primeiro debate rumo à Casa Branca, é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, bom dia para você, seja sempre muito bem-vindo ao Mundo Record News. Como eu adiantei, foi um debate marcado por troca de ofensas, né? Um debate num tom agressivo. Exatamente, Kelly. Foi um debate extremamente agressivo, mas a gente não pode negar que foi um debate com estratégia. Donald Trump deixou Biden se enroscar com a própria corda. E, no caso, foi a sua própria incapacidade de fazer formulações que sejam minimamente aceitas pelos eleitores democratas. Em vários temas, Trump foi conciso. E muitas pessoas podem até dizer que ele mentiu, que ele esticou as histórias, que ele inventou, mas na prática ele conseguiu de fato fazer com que as pessoas vissem que havia uma confiança com Donald Trump. Para Joe Biden, a situação ficou bem difícil. Ele não conseguiu, de fato, fazer com que as pessoas tivessem uma credibilidade nas suas palavras. E não só isso. Muitos dos temas que são caros para os democratas, na parte de aborto e de imigração, os eleitores viram como se ele tivesse perdido a oportunidade, de fato, entregar resultados. E isso, Kelly, foi muito prejudicial a ponto de que, no final do debate, já há não um debate, mas uma conversa interna muito séria sobre se Joe Biden teria condições de concorrer, que sua visão, sua atuação nesse debate foi tão ruim que pode prejudicar até mesmo a campanha de governadores e deputados do Partido Democrata. Para a visão do Partido Democrata, foi um desastre completo a participação de Joe Biden. Não só não mostrou confiança, mas infelizmente coloca ele como a visão de muitas pessoas incapaz para cumprir mais 4 anos. Pois é, em alguns momentos, né, ele parecia ter uma expressão congelada, inclusive vários analistas disseram isso também, e gaguejou bastante, né? Kelly, o Biden gagueja assim desde o começo da sua história, mas ele conseguiu meio que tirar essa história da gaguejada como se fosse algo negativo. Eu acho que o problema não é nem esse, o problema é que muitas vezes ele parecia extremamente fora de conexão com os temas. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Na hora que foi falado sobre a guerra na Ucrânia e em Israel, ele não conseguiu dar uma solução real ou quais seriam os seus planos para enfrentar o conflito. Enquanto Trump disse simplesmente que os Estados Unidos está gastando muito dinheiro com a guerra e que se ele fosse presidente, ele teria tratado para evitar que Putin fizesse a invasão e que, de alguma maneira, iria fazer com que os outros líderes árabes impedissem os ataques do Hamas. Pode não parecer crível, mas do ponto de vista do eleitor americano, é como se dissesse, olha, Trump tem uma estratégia já programada e Biden não tem estratégia alguma. Então, esse é o grande problema, que a confiança do presidente americano tem que ser de uma pessoa capaz de resolver os problemas. E, neste momento, a única pessoa que ficou capaz de transmitir isso foi Donald Trump. Existe um movimento no Partido Democrata, Kelly, de ter uma conversa reservada com Biden para que ele saísse da disputa agora, e outros candidatos abertamente já estão falando sobre isso, membros do Partido Democrata. Lembrando,
O Partido Democrata ainda não fez a nomeação oficial, isso vai acontecer em algumas semanas. Isso significa que uma mudança de candidato é possível. O grande problema é que, se mudarmos de candidato agora, fica uma espécie de culpa de que tudo que deu errado no governo democrata, realmente os republicanos estavam certos. Então, isso eleva ainda mais as possibilidades de eleições de Donald Trump. O que chama mais a atenção desse debate, Kelly, é que até mesmo para públicos democratas, quem ganhou o debate foi Donald Trump. Então, é muito difícil a gente entender como essa dinâmica da campanha vai existir se Trump parecer extremamente mais capaz do que Joe Biden. A gente já viu que é uma administração de Donald Trump, uma administração complexa, uma administração que não respeita as visões presidenciais e até mesmo o estilo de como se deve se portar um candidato como presidente. Mas, infelizmente, a idade avançada de Joe Biden contribui para a eleição de Donald Trump. E esse é uma espécie de sinuca de bico que o Partido Democrata está, neste exato momento, há basicamente 5 meses da eleição. Pois é, Igor, não sei se você concorda. Talvez um dos momentos de reação do Biden foi quando ele chamou o Trump de criminoso condenado, comparou o ex-presidente a um gato de rua. E aí ele teve que citar o caso que responde judicialmente em relação à atriz pornô. Exatamente. Como Trump foi condenado, mas ainda não teve a sua pena divulgada, isso talvez tivesse sido o principal ponto de ataque de Joe Biden. Agora, Trump conseguiu estar extremamente frio. Ele simplesmente mentiu, disse que não fez sexo com a atriz e que foi perseguido por um juiz corrupto e um procurador corrupto. Que essa narrativa, Kelly, ela cola com a grande maioria dos eleitores republicanos. Enquanto isso, o Joe Biden, por também fazer os ataques, ele perdeu um pouco a áurea de candidato mais centrado e ficou visto como alguém que partiu diretamente para o ataque, né, descendo no mesmo nível de Donald Trump. O grande questionamento, Kelly, é que as perguntas, as respostas não são para todos os americanos. Eles estarão focados daqui para frente nos chamados swing states, 6 estados que podem decidir a eleição se os seus eleitores votarem mais para um lado de Trump ou de Biden. E esse é o grande ponto. Então, a gente está falando sobre inflação específica de preços de alimentos, a gente está falando sobre imigração, sobre aumento de violência, que são os pontos focados nesses swing states e que devem ser um grande ponto de embate na nova campanha. É importante dizer, Kelly, que logo após o final do debate, Trump colocou um anúncio nas redes sociais que basicamente só tinham as falas de Joe Biden, para você ver como, de fato, esse debate virou mais uma propaganda de Trump do que de Biden. E isso é que torna a situação ainda mais complexa. Verdade. E eu acho que um ponto também que você já citou aqui, que o Trump mentiu em alguns momentos, e vários analistas disseram, olha, realmente ele dominou o debate, mas de uma forma distorcida, trazendo inverdades, não é verdade? E o que acontece é que não houve ali uma checagem em tempo real, né? Se o que estava sendo dito por um ou por outro era realmente verdade ou uma fake news, ou uma mentira. Isso também poderia ter mudado um pouco a dimensão para o eleitor, se a gente conseguisse ver na hora ali quem de fato estava falando de acordo com a realidade. Exato, Kelly. A checagem seria muito importante. Agora, não é muito factual isso nos debates americanos, alguns têm, outros não. E importante que esse debate, Kelly, ele foi de uma maneira muito parecida com os brasileiros, né? Teve o microfone ligado, o microfone desligado, pergunta, resposta, réplica. Isso não é comum. Geralmente, nos debates americanos, você tem os dois candidatos abertos e que a checagem, de fato, ocorre, às vezes, pelo outro candidato ou pela equipe do candidato em algum momento do intervalo, mas devido a Trump ter sido um candidato que interferia diretamente nas falas de todos os debates que ele fez, a emissora optou por fazer um modelo mais restrito, um modelo que nós brasileiros já conhecemos bem. Mas, de fato, grande maioria dos temas que Trump colocou foram temas distorcidos, com mentiras ou até mesmo situações que não aconteceram no seu mandato. Mas, devido à situação de senilidade de Joe Biden, essas frases de efeito, essas situações meio que dominaram o debate.
e por isso a gente assistiu o que vimos na última semana. Exatamente. E eu acho que um outro ponto que vale a gente trazer aqui para análise é que nenhum dos dois teve acesso à equipe de assessores nos intervalos. Aconteceram 2 intervalos comerciais e eles realmente ficaram isolados. Então, ninguém pôde trazer alguma informação para atualizar ou uma orientação diferente ali. Exatamente, Kelly. Eles ficaram isolados. Para Donald Trump, isso ficou muito mais fácil e nítido. Muitas vezes ele tira números da cabeça, ele simplesmente fala o que vem à mente, então isso foi muito forte. Diferentemente de Joe Biden, que precisa sempre de um roteiro. Os melhores discursos de Biden, as melhores visões que ele teve, do ponto de vista de falas em público, são falas que ele lê ou que ele tem uma preparação prévia. Esses 90 minutos, Biden já entrou bastante desorganizado, bastante... você via na expressão dele que ele estava sem uma capacidade clara de discussão, e o que a gente assistiu foi isso, que sem o apoio da sua equipe, ele muitas vezes ficou encurralado por Donald Trump. E isso é importante porque isso faz com que as pessoas que ainda não decidiram seus votos possam tomar decisões. É importante lembrar, Kelly, que em muitos casos o debate vai ser não apenas em mudar esses chamados swing voters, né? Pessoas que podem votar em Trump ou em Biden, mas levar as pessoas a votar. Trump e Biden têm que fazer, como o voto não é obrigatório, eles têm que fazer com que as pessoas saiam no dia da eleição e votem para eles. E com essa atuação de Joe Biden, o medo dos democratas é que os eleitores democratas não saiam para votar. E isso, obviamente, favorece Donald Trump. Com certeza, né? E já que você falou que o Biden não fala muito de improviso, ou seja, ele precisa de um roteiro, eles não tiveram teleprompter para passar o texto, eles não puderam levar anotações prévias, eles só podiam fazer alguma anotação ali na hora, ou seja, um candidato disse alguma coisa, você pode ali anotar um tópico para você rebater depois, mas eles não puderam levar fichas. Então, imagina realmente o tamanho do desafio para Joe Biden, que, como você mencionou, Igor, costuma realmente seguir roteiros. Agora, então os democratas estão com um problema a ser administrado. Você acha que se um novo nome aparecer na corrida pela Casa Branca, pelos democratas, esse nome deve ser anunciado quando? Qual que é o tempo limite? A gente sabe que tem aí as convenções ainda para acontecer, julho e agosto, mas eu acho que quanto mais demora, mais o nome do Trump pode se fortalecer, né? Kelly, a gente tem 2 situações. Já há um movimento dentro do Partido Democrata de que uma pressão para que o próprio presidente Biden não continue na disputa, que seria uma pressão interna, feita principalmente por governadores. Por outro lado, alguns deputados querem uma pressão externa, porque o medo não é só que Biden perca a eleição, mas que arraste junto o Partido Democrata deputados, senadores e governadores. Existem previsões de que essa poderia ser a pior derrota do Partido Democrata em 100 anos, por causa da falta de liderança com Joe Biden. Se isso ocorrer, se tiver uma mudança do candidato, isso pode ocorrer pelo menos nos próximos 30 dias antes, de fato, da convenção democrata. Depois da convenção, fica muito mais difícil. Agora, o principal ponto é, se você troca o candidato, você referenda as críticas de Donald Trump de que os Estados Unidos vai mal, de que todas as decisões dos democratas são ruins, e foram tão ruins que eles trocaram de candidato. E esse é o grande problema. Se você continua com Joe Biden, você tem um candidato que dificilmente vai empolgar as pessoas a saírem para votar nas ruas, e se você troca o candidato, você meio que referenda as críticas do seu adversário. E esse é o grande problema que os democratas têm, e o tempo, que é muito pequeno, são 5 meses para as eleições. Pois é, a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo isso de perto, porque a eleição americana tem impacto para todo mundo, né? É um impacto global. Vamos seguir sempre atentos e contando com a sua análise, Igor. Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima.